Olá, meus alunos da turma 2000. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar os capítulos 17 e 18, que falam sobre a terceira fase do modernismo no Brasil, também conhecida como a geração de 45. Só que dessa vez nós iremos focar em três grandes autores que participaram da geração de 45. São eles João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Mário Quintana. Vamos lá? Bom, iremos falar agora sobre João Guimarães Rosa, ok, pessoal? Vamos começar falando sobre João Guimarães Rosa. Ele foi um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo, além de ter seguido a carreira de diplomata e médico. Ele foi o terceiro ocupante da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, isso em 1967. Bem, João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, tá? Em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Desde pequeno, Guimarães Rosa estudou várias línguas, entre elas francês, alemão, holandês, inglês, espanhol, italiano, russo, latim e grego. Por conseguinte, cursou os estudos secundários no Colégio Alemão em Belo Horizonte. Pouco antes de entrar para a universidade, em 1929, Guimarães Rosa já anunciava sua maestria com as letras, onde começaria a escrever então seus primeiros contos. Em 1930, com apenas 22 anos de idade, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, ano que se casou com Lígia Cabral Pena, com quem teve 2 filhas. Ele foi oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria, quando, em 1934, ingressou para a carreira diplomática no Itamaraty. E ainda em 1934 foi morar no Rio de Janeiro e, em seguida, foi nomeado vice-cônsul em Hamburgo, na Alemanha. Nesse período, como o país germânico estava sob o domínio nazista, Guimarães Rosa, exercendo então sua influência como diplomata, ajudou inúmeras vítimas do nazismo a fugirem, assinando como vice-cônsul o visto em seus passaportes, né? Bem, em 1942, quando o Brasil rompeu a aliança com a Alemanha, Guimarães Rosa foi preso, assim como os outros brasileiros que viviam naquele país. Após ser liberto da prisão, o que ocorreu no fim de 1942, no ano de 1942, ele foi nomeado secretário da Embaixada Brasileira em Bogotá, na Colômbia. Posteriormente, entre os anos de 1946 e 1951, ele foi morar em Paris, exatamente, onde consolidou a sua carreira diplomática. Bem, pessoal, aqui eu trouxe algumas características das obras de Guimarães Rosa. Então, elas possuem uma linguagem inovadora, recria a língua utilizando neologismos, arcaísmos, regionalismos, coloquialismos também. Há a presença da fusão de gêneros literários, há a presença também da prosa poética, que no caso são o uso de metáforas, o uso de metonímias, o uso de sinestesias, de aliterações, de onomatopeias e de rimas também. Também a presença do regionalismo universal, ou seja, a relação do homem com o meio, e o sertão é o mundo, Há a presença também do espaço geográfico, ou seja, o sertão de Minas Gerais descreve com detalhes os rios, o relevo, os jagunços, os fazendeiros, os animais também, ok?
a presença também do existencialismo e também, né, do bem contra o mal. No caso aqui, o maniqueísmo, envolvendo o misticismo e a religiosidade também se fazem presentes como características das obras de Guimarães Rosa. Ok, pessoal? Bem, agora vamos falar das obras de Guimarães Rosa. Então, eu trouxe aqui o livro Grande Sertão Veredas, né? Sagarana e Primeiras Histórias. Bem, pessoal, falando aqui sobre a obra Sagarana, esse livro é um livro de contos, ok? Que foi publicado em 1946. É a primeira obra publicada, tá? É a primeira obra publicada do escritor Guimarães Rosa, constituída então por 9 contos. Ao longo de cada um deles, se narra a realidade do sertão e também do sertanejo. A obra sagarana é uma palavra, né, no caso, a palavra sagarana é uma palavra composta, em que saga vem dos mitos germânicos e rana é um sufixo tupi-guarani, que quer dizer semelhante, parecido com alguém, ok? Bom, em cada uma das nove narrativas, o autor explora técnicas que lembram as fábulas medievais, as sátiras, né, e romances greco-romanos, além de apresentar contos que lembram as estruturas narrativas modernas. No plano linguístico, o autor explora as possibilidades de cada palavra, buscando tanto os sentidos mais arcaicos como os possíveis significados criados a partir de palavras compostas por meio de neologismos, ok? Assim, cada palavra é como um desafio a ser enfrentado pelo leitor, que deve sempre questionar os sentidos de cada termo, ok? Os quais não são empregados aleatoriamente pelo autor. Bom, a obra Grande Sertão Veredas, vamos lá? Pessoal, esse livro, o livro Grande Sertão Veredas, ele foi publicado no ano de 1956 e é uma das obras mais emblemáticas do escritor brasileiro modernista João Guimarães Rosa e uma das mais importantes, né, obras da literatura brasileira, ok? Ela foi traduzida para muitas línguas e recebeu diversos prêmios, dos quais se destaca o Prêmio Machado de Assis, né? Recebido em 1961, ok? Bem, Guimarães Rosa, o autor da obra, nasceu, né, como eu já falei, em Minas Gerais. Então, nada mais sensato, né, do que ele se adaptar. Ele gostava muito de trazer para as suas obras todas essas características regionalistas, não é isso? Sempre apresentava uma característica regionalista. Então, é uma das características principais de João Guimarães Rosa. Ok, pessoal? Bom, eu queria falar também continuar falando sobre o Grande Sertão Veredas. Tá? Aqui, a obra O Grande Sertão Veredas, ela é uma obra muito extensa, com mais de 600 páginas, dividida em 2 volumes, tá? E não em capítulos, ok? Então, ela é marcada pela oralidade e uma linguagem repleta de neologismos também, né? Marcada também, né? Também é marcada pela presença do arcaísmo, exatamente. Além de ser uma linguagem repleta de neologismos, também temos a presença de arcaísmos e brasileirismos também. Então, a obra possui um enredo não linear, ok, pessoal? Bem, agora eu gostaria de falar sobre a obra, sobre o livro, né, Primeiras Histórias, também de João Guimarães Rosa. Então, essa obra, Primeiras Histórias, constrói, né, narrativas curtas que tratam de matérias diversas da experiência humana, como, por exemplo, a busca, né, da felicidade, a necessidade do autoconhecimento e as maneiras de se conviver com a inevitável finitude da vida, ok? Bom, essa obra é composta por 21 contos, ok, pessoal?
E não podemos também deixar de citar que a capacidade de encantar que esse livro tem, dentre outros atributos, né, nas histórias tecidas com maestria e que se desenrolam em território situado à margem da civilização moderna, compondo enredos que mesclam o real e a ficção e que deixam largo espaço para os leitores darem asas à fantasia, né, e paradoxalmente, né, refletirem sobre os seus destinos. Então, é uma belíssima obra, tá? Aconselho a todos vocês a estarem lendo, esse livro, né? Primeiras Histórias de João Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas também e a obra Sagarana. São excelentes livros publicados, então, por esse grande autor, né, modernista, né, da terceira geração, João Guimarães Rosa. Ok, pessoal? Vamos prosseguir? Bem, agora vamos falar de João Cabral de Melo Neto. Exatamente. Bem, João Cabral de Melo Neto, pessoal, foi poeta, escritor e diplomata brasileiro. Conhecido como poeta engenheiro, ele fez parte da terceira geração também de modernista no Brasil, né? Aqui no Brasil. Bem, nesse momento, os escritores estavam mais preocupados com a palavra e a forma, sem deixar de lado a sensibilidade poética. De maneira racional e equilibrada, João Cabral de Melo Neto se destacou por seu rigor estético. Então, na obra Morte e Vida Severina, por exemplo, foi sem dúvida a obra que o consagrou. Além disso, os seus livros foram traduzidos para diversas línguas também, como, por exemplo, alemão, espanhol, inglês, italiano, francês e holandês. E a sua obra é conhecida em diversos países. Bem, o Pernambuco João Cabral de Melo Neto, ele nasceu em Recife, no dia 6 de janeiro de 1920. Exatamente, 1920, pessoal. Bom, ainda falando sobre João Cabral de Melo Neto, ele foi filho de Luiz Antônio, tá? Ele foi filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. João era primo de Manuel Bandeira e Gilberto Freire também. Passou parte da sua infância nas cidades pernambucanas de São Lourenço, da Mata e Moreno. Mudou-se com a família em 1942 para o Rio de Janeiro, onde publicou seu primeiro livro, chamado Pedra do Sono. Então, começa então a atuar no serviço público em 1945, como funcionário do Departamento de Administração do Serviço Público. No mesmo ano, inscreveu-se para o concurso do Ministério das Relações Exteriores e passou a integrar, isso em 1946, o quadro de diplomatas brasileiros. Após passar por vários países, assumiu o posto de cônsul-geral da cidade do Porto, em Portugal, isso em 1984. Permaneceu no cargo até 1987, quando voltou a viver com a família no Rio de Janeiro. Bom, ele foi aposentado da carreira diplomática em 1990. Pouco depois, começou a sofrer com uma cegueira, fato que o levou à depressão. João Cabral morreu em 9 de outubro de 1999, na cidade do Rio de Janeiro, com 79 anos. O escritor foi vítima de um ataque cardíaco. Ok, pessoal? Bem, vamos falar aqui agora das características, né, das obras do poeta João Cabral de Melo Neto. Bem, pessoal, falando do poeta João Cabral de Melo Neto, ele era um poeta peculiar. Então, para ele, o sono predispõe à poesia e evoca o sobrenatural e invisível. A sua poesia é caracterizada pelo rigor estético, como eu falei anteriormente, o uso de rimas toantes. Ele também, né, fazia muita poesia cerebral, ou seja, não busca na emoção a sua inspiração, mas sim
na atmosfera poética, na construção elaborada e pensada da linguagem do dizer da poesia. As poesias de João Cabral de Melo Neto, né, eram poesias sem sentimento, né, desprovido de qualquer adorno. Então aqui, né, João Cabral de Melo Neto, ele possui dois estilos. Né? O primeiro é a poesia de construção, né, a comunicação restrita, elaborada, difícil consumo. O segundo estilo é a poesia social, popular, compreensão mais imediata. Ok? Bom, agora vamos falar das obras de João, né, Cabral de Melo Neto. Eu trouxe aqui 3 grandes obras desse autor. São elas Morte e Vida Severina, Poesia Completa e Duas Águas. Vamos lá? Vou falar aqui, pessoal, da obra Morte e Vida Severina, ok? Bom, Morte e Vida Severina, essa obra aqui de João Cabral de Melo Neto, né? É um poema dramático, tá? É a obra-prima desse maravilhoso pernambucano, né? Bom, essa obra, né, vamos dizer assim, esse livro, ele foi escrito entre os anos de 1954 e 1955. E trata-se de um auto de Natal de temática regionalista. Bom, o poeta, né, que nasceu no Recife, transformou em poesia visceral a condição do retirante nordestino, sua morte social e miséria. Bem, aqui na obra Morte e Vida Severina, ela retrata a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral, em busca de melhores condições de vida. Severino encontra no caminho outros nordestinos que, como ele, passam pelas privações impostas ao sertão. A aridez da terra, né, e as injustiças contra o povo são percebidas em imediatas, nada sutis do autor. Assim, ele retrata, né, o enterro de um homem assassinado a mando de latifundiários. E assiste a muitas mortes, né, e de tanto vagar termina por descobrir que é justamente ela, a morte, a maior empregadora do sertão. É a ela que devem os empregos do médico ao coveiro, da rezadeira ao farmacêutico. Então, nota, né? Nota também ao vagar pela zona da mata, onde há muito verde, né, que a morte a ninguém poupa. Retrata, contudo, que a persistência da vida é a única maneira de vencer a morte. Então, no poema, Severino pensa em suicídio, jogando-se do rio Capibaribe, mas é contido pelo carpinteiro José, que fala do nascimento do filho. Então, a renovação da vida é uma indicação clara ao nascimento de Jesus, também filho de um carpinteiro e alvo, né, das expectativas para a remissão dos pecados. Ok, pessoal? Então, nós vimos aqui que a personagem Severino, né, é o narrador e personagem principal também da história. É um retirante nordestino que fugiu, né, para o litoral em busca de melhores condições de vida. Ok, pessoal? Bom, agora vamos falar do autor Mário Quintana. Bom, pessoal, Mário Quintana, conhecido também como poeta das coisas simples, foi um escritor modernista, jornalista e tradutor brasileiro. Ele é considerado um dos maiores poetas do século XX. E em 1980, Mário Quintana recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. No ano seguinte, o poeta recebeu o Prêmio Jabuti de Personalidade Literária do Ano. Bem, Mário de Miranda Quintana, é esse o nome dele completo, Mário de Miranda Quintana, nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, no dia 30 de julho de 1906. Era filho do farmacêutico Celso de Oliveira Quintana e de Virgínia de Miranda Quintana.
viveu sua infância em sua cidade natal, onde iniciou seus estudos na Escola Elementar Mista de Dona Mimi Contínuo. Com apenas 13 anos de idade, mudou-se para a capital do estado, Porto Alegre. Ali estudou no internato, o Colégio Militar de Porto Alegre. Desde a adolescência, Mário Quintana começou a escrever. Já na revista da escola, publicou os seus primeiros trabalhos. Durante alguns meses, trabalhou na editora e livraria O Globo. Chegou a trabalhar também na farmácia de seu pai. Mais tarde, atuou como jornalista e colaborador do estado do Rio Grande, do estado do Rio Grande, Diário de Notícias de Porto Alegre, Revista do Globo e também Correio do Povo. Pessoal, exatamente. Então, além de jornalista, ele trabalhou como tradutor, chegando a traduzir muitas obras de escritores renomados, como, por exemplo, Virginia Woolf, e Proust, Balzac, dentre outros, ok? Bem, em 1926, sua mãe faleceu e no ano seguinte faleceu seu pai. Então, continuou seu trabalho nos jornais e também como literato. Em 1930, ele passou a morar no Rio de Janeiro, sendo voluntário do 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre. Ficou na cidade maravilhosa durante 6 meses, retornando ao Rio Grande do Sul, onde permaneceu o resto de sua vida. Mário Quintana não casou e nem teve filhos. Ele viveu grande parte de sua vida em quartos de hotéis. Um lugar onde morou cerca de 15 anos, em Porto Alegre, chamado Hotel Majestic, é atualmente um centro cultural chamado Casa de Cultura Mário Quintana. Ele faleceu em Porto Alegre no dia 5 de maio de 1994. Ok, pessoal? Vítima, de problemas cardíacos e respiratórios. Bom, vamos falar agora das obras de Mário Quintana. Perdoe, as características primeiro. Então, as características do autor, possuía um certo individualismo, pureza, profundo humanismo, finíssimo senso de humor, a poesia era totalmente epigramática, também havia a presença da musicalidade nas suas obras, havia também um intimismo, a nostalgia também da infância, a simplicidade e a liberdade poética. Ok, pessoal? Aqui eu trouxe também a temática dos poemas de Mário Quintana, a tristeza das coisas, a temática também da morte, da infância lá em Alegrete, o progresso, a cidade também de Porto Alegre e a ironia do cotidiano também são um dos temas presentes nos poemas de Mário Quintana. Agora sim, vamos falar das obras de Mário Quintana. Então eu trouxe aqui 3 grandes obras. São elas Eu, Passarinho, Esconderijos do Tempo e Lili Inventa o Mundo. Vou começar falando aqui da obra Esconderijos do Tempo. Então, pessoal, é um livro de poesia, tá? Esconderijos do Tempo é um livro de poesia, tá? Publicado em 1980. Bom, o livro concedeu ao autor, Mário Quintana, esse prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra literária, ok? Então, contendo 50 poemas breves, quase todos escritos em versos livres ou em forma de prosa poética, mostra-se também um livro de maturidade de Mário Quintana, tá, pessoal? Por trazer como temas centrais as suas reflexões sobre a velhice, a morte, o fazer poético e, sobretudo, a memória, ok? Questões de natural interesse para um escritor, que trazia, então, em si o conhecimento e a vivência de toda uma longa vida dedicada à literatura. Então, um dos traços marcantes dessa obra Esconderijos do Tempo é a coloquialidade de sua linguagem. Aparentemente, uma estratagema do poeta para tornar seus poemas ainda mais próximos do que seriam verdadeiros
diálogos, né, com o leitor ao colocar textualmente traços característicos da oralidade. Ok, pessoal? Os poemas aqui reunidos nessa obra também se mostram ricos em imagens aparentemente comuns, tá? Por meio das quais Mário Quintana buscava construir o sentido maior de seus textos. Mas o uso de objetos de fácil identificação é talvez um dos trunfos da poesia de Mário Quintana, que a tornaram, né, amplamente divulgada entre os leitores, né, de poesia brasileira. Né? Então a obra aqui, vou falar também da obra Lili. Lili inventa o mundo, né? Bom, é um livro de poemas, né, frases, textos curtos e uma instigante viagem. Então na bagagem, né, não devemos esquecer de levar aqui na bagagem, né, não esquecer de levar a imaginação e a sensibilidade. Então, o próprio autor, Mário Quintana, né, na abertura do livro, ele dá o seguinte recado ao leitor: as pessoas sem imaginação podem ter tido as mais imprevistas aventuras, podem ter visitado as terras mais estranhas, nada lhes ficou, nada lhes sobrou. Uma vida não basta ser apenas vivida, ela também precisa ser sonhada. Foi essa frase que Mário Quintana, né, nos deixa na abertura do livro Lili Inventa o Mundo. Né? Então, e assim, pelas mãos desse grande poeta, né, dono de um discurso poético da mais alta qualidade, né, a rotina, as coisas simples, os pequenos acontecimentos do dia a dia, a natureza, as pessoas, os animais são reinventados, saem do lugar comum. Então, o inverno é um vovozinho trêmulo, né, com a boina enterrada até os olhos, a manta enrolada nos queixos e sempre resmungando. Sempre resmungando. Então, a leitura dessa obra, né, Lili Inventa o Mundo, né, coloca a criança e o leitor de qualquer idade diante da possibilidade de viver a experiência de sonhar. Ok, pessoal? Bem, nós encerramos aqui os nossos estudos falando sobre a terceira fase do modernismo no Brasil, conhecida também como a geração de 45, e focamos em 3 grandes autores dessa geração. São eles: Mário Quintana, João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa. Ok, meus amores? Bom, não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Desejo a todos bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!